para vocês. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. O Souza Lima. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo como é difícil você analisar o mundo. Pensar dá trabalho, mas hoje em dia ter opinião virou um verdadeiro hobby. Todo mundo entende de tudo. E eu vou te dizer mais uma coisa. Quem tem muita convicção é porque leu pouco. E se você, de repente, não prestar atenção, você vai acabar repetindo alguma coisa que disseram para você e é bem pobre. Eu sou Luiz Felipe Condé e agora eu estou aqui na Band News TV. A fome exclui. Para muitos, a fome é uma questão de sobrevivência. A fome é urgente e o desperdício de alimentos é falta de consciência. A ONG Banco de Alimentos trabalha todos os dias para combater o desperdício e a fome no Brasil. ONG Banco de Alimentos, alimentando, educando e transformando vidas por uma sociedade mais consciente. Faça sua doação. bancodealimentos.org.br/doe. Apoio Instituto Bandeirantes. Todo dia acontece alguma coisa que muda o rumo do país, da economia, da política e da nossa vida. A notícia chega rápido. Mas entender o que ela realmente significa exige ir um pouco mais além. Porque toda história tem um detalhe que quase ninguém percebe. Uma pergunta que ainda não foi feita, uma informação que muda completamente a forma de olhar para aquele assunto. E é aí que mora o X da questão. Com análise, com informação, com opinião, sempre baseado em fatos. E é do nosso jeito, com aquela leveza, com espontaneidade. E essa conversa não termina na televisão, ela continua com você. No WhatsApp, no Instagram, no TikTok. Sua pergunta pode virar debate, sua dúvida pode virar pauta. Sua participação ajuda a encontrar o X da questão. Todo dia um novo assunto. Todo dia uma nova pergunta. E todo dia uma resposta que faz a diferença. Porque quando você entende o X da questão, você entende muito mais que notícia. Inflação, juros, gastos públicos, ajuste fiscal. O Brasil está no caminho certo? O Canal Livre recebe o economista Maílson da Nóbrega para analisar os principais desafios da economia brasileira. Eu diria que o Brasil está precisando de uma liderança que convoque a sociedade brasileira e se mobilize para uma cruzada em prol da produtividade. Isso implica fazer reformas estruturais muito impopulares, ter capacidade de liderança de mobilizar a sociedade para apoiar um ciclo virtuoso de reformas. Sem isso, o Brasil vai continuar patinando e estamos ficando para trás. O papel do Banco Central, a dívida pública e as perspectivas para o país. Hoje, às 11h30 da noite, na Band News TV.
Olá, muito bom dia. O Jornal Gente está se preparando para começar. Você continua comigo aqui desde as 5h30 da manhã. Você fica bem informado sobre o que acontece no Brasil e do mundo. Agora são 8h04. O PL oficializou a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República nesse fim de semana. O presidente Lula escreve artigo para o jornal americano The Washington Post com uma mensagem a Donald Trump sobre o tarifaço. Ele disse, abre aspas, ninguém vai nos vencer com mentiras, fecha aspas. Está marcado para segunda-feira o evento do Partido Novo, que irá oficializar a candidatura de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, à presidência da República. A cerimônia será realizada em Brasília. A jogadora de futsal que chutou a cabeça de uma adversária que estava caída foi suspensa das atividades da Liga Desportiva do Eusébio por 5 anos. Essa imagem é impressionante. A jogadora já estava caída no chão quando a outra que derrubou começou a chutar a cabeça dela. Essa imagem viralizou nas redes sociais. Esse caso foi na região metropolitana de Fortaleza na última semana. O Band News hoje está no ar e a gente fica junto com as principais notícias do Brasil e do mundo. Lula e o presidente chinês Xi Jinping conversaram por telefone nesse domingo. Eles defenderam a cooperação estratégica entre os dois países. Durante a conversa, os líderes discutiram o fortalecimento dessas parcerias estratégicas e a defesa do multilateralismo global. Eles também debateram os avanços para um possível acordo de livre comércio entre a China e o Mercosul. O diálogo destacou a necessidade de reformas em instituições de governança mundial e criticaram as respostas da Organização das Nações Unidas às guerras. O contato busca ampliar a relação política e também a relação comercial entre Brasil e China. O presidente Lula recebe hoje o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, em uma visita de Estado focada na ampliação da parceria comercial entre os dois países. A Coreia do Sul é o 4º maior parceiro comercial do Brasil no continente e o 5º principal destino das exportações brasileiras na região. Em 2025, o comércio bilateral somou mais de 10 bilhões e 800 milhões de dólares. A visita acontece no momento em que o Brasil busca diversificar parceiros em meio ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. O presidente Lula escreveu um artigo para o jornal americano The Washington Post, em que enviou uma mensagem a Donald Trump sobre o tarifaço. Intitulado como, abre aspas, ninguém vai nos vencer com mentiras, fecha aspas, Lula afirma no artigo que as tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil são um erro estratégico. O presidente brasileiro disse que foi pego de surpresa pela carta de Donald Trump impondo tarifas de 50% aos produtos do país no ano passado. Segundo Lula, ao citar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, Trump deixou clara a motivação política por trás da medida. No texto, Lula também argumenta que as novas sobretaxas ignoram meses de negociações e prejudicam a própria economia americana, encarecendo os produtos. O presidente alerta que a medida afasta os dois países, fazendo o Brasil priorizar parceiros mais confiáveis, como a China e a União Europeia. Lula também defendeu que a liberdade de expressão não protege crimes nas redes sociais e afirmou que o Pix não prejudica empresas estrangeiras. O presidente brasileiro concluiu exigindo reciprocidade. Lula garante que o Brasil está aberto ao diálogo, mas finaliza escrevendo que, abre aspas, o destino do Brasil compete apenas aos brasileiros, sem interferência externa ou subserviência. Fecha aspas. Vamos mudar um pouco de assunto agora? Vamos falar agora sobre o que aconteceu no Canal Livre, que vai ser exibido aqui na Band News TV às 11 da noite. A busca por mais produtividade e os desafios para a economia brasileira são temas da edição de hoje do Canal Livre com o economista e ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega. Vamos ver. Olha, eu diria que é uma miríade de fatores que influenciam negativamente a produtividade. Além desse que você falou, tem a qualidade da educação, que é baixa, que é a qualidade da mão de obra, né? Mas tem coisas que nem se fala. Por exemplo,
a ênfase excessiva, a proteção excessiva à pequena e média empresa. A pequena e média empresa, em qualquer lugar do mundo, né, ela tem baixa produtividade, porque ela não tem como adotar a melhor gestão, a melhor tecnologia e assim por diante. Você tem a infraestrutura, é outro fator que mina a produtividade. Não é? As incertezas, o que vai ser o futuro, o medo de um calote da dívida, tudo isso reposiciona as empresas e elas passam a operar de forma mais ineficiente. E, acima de tudo, o ainda elevado protecionismo que o Brasil dá à sua indústria. Não é? Você tem segmentos que estão aí há 70, 80 anos e é considerado segmento de indústria infante, ou seja, está engateando ainda e ganhando incentivos, crédito subsidiado e assim por diante. E a economia fechada é uma economia que desestimula a inovação, porque ela inibe a competição, a concorrência. E a concorrência é um instrumento fundamental para estimular a inovação. E a inovação é chave para a produtividade. Né? E é bom lembrar que o Brasil já teve produtividade elevada. Quer dizer, nos anos 60, início dos anos 70, a produtividade no Brasil crescia 4,5%, às vezes 5% ao ano. Hoje ela está estagnada na indústria, cresce apenas no agronegócio e, no geral, é uma produtividade que cresce 0, qualquer coisa por ano. E não por acaso o Brasil tem uma economia muito de baixo crescimento nos últimos 40 anos. Né? Nós deixamos para trás o período áureo do nosso crescimento econômico, foi um período de alta produtividade. Né? E você não vê no discurso da classe política a palavra produtividade, ela não frequenta, né? Eles pensam em gasto, emendas, incentivos, subsídios, e o PT acha que o que faz crescer a economia é o gasto público, sobretudo se você distribuir mais para os pobres, né? Nada contra distribuir para os pobres, mas eles vão consumir. E esse é um tipo de pensamento que é capenga, né? Só tem um lado, é o do consumo. Na verdade, você tem que ter o outro lado, que é o da oferta, né? Então, se a economia não tem produtividade, ela cresce pouco, o aumento do consumo vai redundar em inflação, que é o que a gente está vendo aqui agora, né? Então, esse é o grande desafio para o Brasil, por isso que é o subtítulo do meu livro. Eu diria que o Brasil está precisando de uma liderança que convoque a sociedade brasileira, se mobilize para uma cruzada em prol da produtividade. Isso implica fazer reformas estruturais muito impopulares, ter capacidade de liderança de mobilizar a sociedade para apoiar um ciclo virtuoso de reformas. Sem isso, o Brasil vai continuar patinando e estamos ficando para trás. Nós fizemos um levantamento da tendência, nos últimos 12 anos, cumulativamente, os Estados Unidos cresceram 37%. O Brasil cresceu 9%. Então, nós estamos ficando para trás. Se nós quisermos ser um país rico, primeiro nós temos que igualar o nosso ritmo de crescimento ao dos países ricos e até ultrapassá-lo. Normalmente tem que ultrapassar. Exatamente, como fez a Coreia do Sul, né? Mas, ministro, a questão se aprofundar na história, a gente vê que a questão é mais grave. Parece que é um vício político que existe na administração pública brasileira. O Brasil já teve um PIB maior do que o da China. Isso não é possível. Você, quando pensa nisso, alguma coisa está muito errada aqui. E não é um partido político ou dois, é a política de um modo geral. São décadas e décadas. Onde é que pega a coisa? Qual é o maior problema? O entrave maior está onde? Olha, eu acho que o entrave maior está no governo como um todo, judiciário, legislativo e executivo. Você não tem como apontar o dedo para um dos ramos do... A nossa máquina pública não é pesada demais para o que nós podemos pagar? A máquina pública, a rigor, não, né? O Brasil tem, vamos dizer, em termos de participação do trabalho no setor público brasileiro é menor do que na França, proporcionalmente, é menor do que nos Estados Unidos, né? O problema é que você tem um Estado, o Estado sim, invasivo, né? Protecionista, uma classe política que não se preocupa com as questões básicas do país, mas se preocupa em ter emenda parlamentar para distribuir para suas paróquias, privilégios, né? E a coisa do privilégio se está espalhando de tal forma que o TCU criou um penduricalho para ele. Todos têm. O TCU, que é o órgão que deveria zelar pelo cumprimento das regras da Constituição e das leis, ele
faz um truque, né, para dizer o seguinte: como o salário se divide entre o posto efetivo, o posto da posição da carreira e a gratificação, eles disseram a gratificação não conta para o teto. Onde? Essa entrevista exclusiva com o ex-ministro Maílson da Nóbrega você acompanha aqui na Band News TV, no Canal Livre, às 11 da noite. O plantão do Band News hoje vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho, não sai daí. Mandou, né? A eleição 2026 vai ter uma grande importância na consolidação da democracia aqui do Brasil. Então, nesse cenário, o voto tem ainda mais peso. É mais do que um direito, é uma responsabilidade. Tem muita notícia plantada, tem muita gente falando bobagem, tem fake news circulando. O Grupo Bandeirantes é marcado pela credibilidade, informações checadas, jornalismo sem partidarização. Grupo Bandeirantes, somos de verdade. Todo dia acontece alguma coisa que muda o rumo do país, da economia, da política e da nossa vida. A notícia chega rápido. Mas entender o que ela realmente significa exige ir um pouco mais além. Porque toda história tem um detalhe que quase ninguém percebe. Uma pergunta que ainda não foi feita, uma informação que muda completamente a forma de olhar para aquele assunto. E é aí que mora o X da questão. Com análise, com informação, com opinião, sempre baseado em fatos. E é do nosso jeito, com aquela leveza, com espontaneidade. E essa conversa não termina na televisão, ela continua com você. No WhatsApp, no Instagram, no TikTok. Sua pergunta pode virar debate, sua dúvida pode virar pauta. Sua participação ajuda a encontrar o X da questão. Todo dia um novo assunto. Todo dia uma nova pergunta. E todo dia uma resposta que faz a diferença. Porque quando você entende o X da questão, você entende muito mais que notícia. Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos. Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineg também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. E não pode faltar a análise completa de política e cotidiano com Marco Antônio Sabino. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas. Sexta-feira que o PL tinha deixado um avião à disposição para que ela fosse do Distrito Federal até São Paulo. O repórter Luiz Felipe Nunes está conosco aqui no Jornal Gente, trazendo informações a respeito das convenções partidárias deste fim de semana e que mobilizaram vários partidos políticos. Vai ser assim até o dia 5 de agosto. Luiz. Pedro, só um comentário, dinheiro não está faltando para os partidos, né? Só evento gigante, né? Plateia, palco, sistema de som, iluminação, comes e bebes, suponho eu, né, Luiz? Teve comes e bebes. Alguns melhores, alguns piores, mas políticos sabem agradar a imprensa, né? Dinheiro público é uma delícia, né? Você gasta como se não houvesse amanhã. Deve ser maravilhoso. E as convenções, por legislação, você pode utilizar qualquer prédio público. É só avisar que você pode utilizar. Por isso, muitos acontecem em assembleias legislativas, por exemplo. A gente estava comentando sobre o evento do PL, que formalizou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência
da República e abordando a questão de Michele Bolsonaro. Na semana passada, houve uma troca de vídeos, Flávio Bolsonaro pedindo desculpas a Michele, Michele aceitando essas desculpas, e ela gravou um novo vídeo para ser exibido na convenção do Partido Liberal. Mas ela cita Flávio Bolsonaro apenas em um momento para dizer que ela deseja que Deus abençoe a candidatura dele e também abençoe a família dele. Ela não diz a nossa família, mesmo sendo madrasta de Flávio Bolsonaro, diz a sua família. Esse é um ponto que chamou a atenção na convenção. Ela abordou muito o PL Mulher, que foi um projeto que ela presidiu durante meses no Partido Liberal. Mas sobre o discurso de Flávio Bolsonaro, muitas questões sobre a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores. A gente acompanha agora um trecho em que Flávio faz destaque sobre a própria candidatura, tenta trazer o nome do pai dele, Jair Messias Bolsonaro, como próximo dele, como um herdeiro político de Jair Messias Bolsonaro. A gente acompanha agora esse trecho também. Intimidar, porque eu posso ser mais calmo, mais sorridente, mais tranquilo e moderado. Mas aqui tem sangue de Bolsonaro. Perfeito. É que você estava lá, eu falei, ela não está vendo que nós estamos na TV. Tá ótimo, Bia. O Schiller. Mandou muito bem. Sim. Portanto, falas de Flávio Bolsonaro nesse discurso no Partido Liberal. No domingo, houve a candidatura oficialmente do PSD, uma chapa pura, Ronaldo Caiado e também Gilberto Kassab, os dois que são candidatos, Caiado como cabeça de chapa e Gilberto Kassab como o vice, ambos do PSD. Essas foram as formalizações presidenciais, mas Luiz Inácio Lula da Silva também discursou em um evento estadual do Partido dos Trabalhadores. Foi a chapa que coloca Fernando Haddad como candidato ao governo do estado de São Paulo, Márcio França como candidato a vice, e Lula respondeu ao que aconteceu na convenção do PL. Falou sobre a presença de Javier Milei e sobre as falas que Milei fez contra o presidente da República. A gente tem também um trecho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva também. TV não está ouvindo essa sua. Pode passar? Pode. Chamar um break. Peraí. Eu não sou de fazer bravata. Fica. Luiz, acho que você está no ar na TV. Fica estático. Briga de polarização entre um candidato e o outro candidato. Não é possível que o Brasil vai querer optar por aqueles que são os maiores rejeitados da política nacional. Vai sofrer as consequências. A eleição não é eleição de rejeitado. No mesmo horário em que o evento do Partido Liberal ocorria. Ronaldo Caiado conversou também com a imprensa, fez um discurso tentando se colocar como uma terceira via, uma terceira opção ao governo, além de Flávio Bolsonaro e também Luiz Inácio Lula da Silva. Ronaldo Caiado falou sobre polarização, como a gente acompanha agora. Chama mais. Não é possível que o Brasil vai querer optar por aqueles que são os maiores... Querer meter o dedo nas nossas eleições. Que não vem. Eu não sou de fazer bravata. Eu não gosto de dizer o que eu não posso fazer. Portanto, quem quiser de fora vir se meter nas eleições brasileiras, já vou avisando logo, vão apanhar muito aqui nas eleições. A Flávio e também Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje é a convenção do Partido Novo que deve, oficializar, que tudo indica, o Romeu Zema como candidato do partido à presidência da República. Dos mais importantes aí vai ficar faltando apenas o Lula, que é dia 2 de agosto, né? No próximo domingo, também na cidade de São Paulo. Só o Zema faz no Distrito Federal, até porque o Partido Novo fez uma estratégia diferente. Eles realizaram um evento nacional no dia 18, antes das convenções, então foi uma pré-convenção.
portanto, essas formalizações são basicamente eventos fechados, vai ser um evento híbrido, com presença digital, presença de algumas pessoas no Distrito Federal, e o Missão, que teria a sua convenção no dia 1º, mas teve de adiantar para anunciar já Renan Santos como candidato, terá um evento no sábado e Lula fazendo esse evento no domingo também. E a gente ouviu agora, né, Pedro, Ronaldo Caiado falando, interessante, na pesquisa que foi divulgada hoje de manhã pelo Instituto Nexus, simulações de segundo turno, Lula fica ali no patamar de 45 a 47 com todas as simulações, mas a menor diferença, de 2 pontos percentuais, é com Ronaldo Caiado, 45 a 43. Na diferença Lula-Flávio, Lula 47, Flávio 43, 4 pontos. O difícil é chegar no segundo turno, mas em chegando, aqui há uma briga muito parecida. É aquilo, né, que a gente fala muito aqui, não é, Pedro? Independente de quem seja o candidato da direita, ele vai ter um patamar muito parecido, independente do nome, da figura pública, nos cenários que são colocados aqui com Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é que Flávio Bolsonaro hoje tem ali 3, 4, 5 vezes mais votos, intenções de voto, do que os outros da direita para chegar no segundo turno. Mas isso aqui é bem interessante. Mais uma vez, acho que vai ganhar aquele eu não quero esse, né? Então, vou pular para o outro ali. E a rejeição, Lula 48, Flávio 50. Altas. As duas altíssimas, mas a de Flávio um pouquinho maior. Luiz, siga acompanhando o assunto aí, volte sempre aqui no Jornal Gente, hein? Valeu. Voltarei sim, um abraço para vocês. A gente vai fazer um rápido intervalo para voltar na sequência com o cientista político Fernando Schiller, falando conosco aqui sobre Javier Milei, sobre convenções, sobre pesquisa eleitoral e tudo o que aconteceu no mundo político neste final de semana. Já, já. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Todo dia acontece alguma coisa que muda o rumo do país, da economia, da política e da nossa vida. A notícia chega rápido. Mas entender o que ela realmente significa exige ir um pouco mais além. Porque toda história tem um detalhe que quase ninguém percebe. Uma pergunta que ainda não foi feita, uma informação que muda completamente a forma de olhar para aquele assunto. E é aí que mora o X da questão. Com análise, com informação, com opinião, sempre baseado em fatos. E é do nosso jeito, com aquela leveza, com espontaneidade. E essa conversa não termina na televisão, ela continua com você. No WhatsApp, no Instagram, no TikTok. Sua pergunta pode virar debate, sua dúvida pode virar pauta. Sua participação ajuda a encontrar o X da questão. Todo dia um novo assunto. Todo dia uma nova pergunta. E todo dia uma resposta que faz a diferença. Porque quando você entende o X da questão, você entende muito mais que notícia. De volta aqui com o Jornal Gente, agora 8 horas 28 minutos nesta segundona, semana começando a última semana do mês de julho. Já estamos aqui caminhando pelo segundo semestre rapidinho. Em agosto, o que é que tem aqui na Band? Debates para o primeiro, para presidente da República e para governadores. Você confere tudo conosco aqui. Bem, vou dar aqui já as boas-vindas ao Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista de sempre no Jornal Gente, para falar conosco a respeito de um dos assuntos do final de semana que foi muito agitado na política, porque o Brasil disse o seguinte, que não vai conceder visto a 2 oficiais dos Estados Unidos que queriam vir ao Brasil para questionar o sistema eleitoral brasileiro após identificar tentativas do governo do presidente Donald Trump de lançar desinformação sobre as eleições de outubro. Esse é o argumento do governo federal.
Trump estava querendo mandar 2 oficiais para cá para acompanhar o sistema eleitoral brasileiro e o governo brasileiro falou não. O Fernando Schiller está acompanhando muito de perto essa história, vai contar para a gente o que ele apurou e o que isso significa dentro do quadro eleitoral, não é, Schiller? Bom dia para você. Acho que de todos os temas do final de semana, Vamos só as refazer aqui a conexão com o muita... Fernando Schiller. Nós vemos tá que o ouvindo, Schiller Pedro? está falando, mas a gente não escuta o Schiller, né? Esse que a gente vê que ele está ouvindo respondendo ao vocês. questionamento que foi feito aí pela Thaís sobre essa questão, né, Schiller, que é muito delicada, porque nós temos uma negativa de visto para autoridades dos Estados Unidos que viriam ao Brasil, fizeram o processo lá de solicitação, mas temos esse momento de tensão nas relações, justamente por conta de tarifas, pela questão que nós temos hoje colocada em relação à resposta que foi dada pelo presidente Donald Trump em relação as medidas, né, que foram colocadas ao Brasil e a posição brasileira de confronto, de ataque do presidente Lula. Então, o momento é um momento, viu, Sônia, Thaís, de muita turbulência para essa relação entre Brasil e Estados Unidos. E é claro que vai ser muito bom ouvir o Fernando Schiller a respeito dessa questão, porque nós temos mais um episódio envolvendo a relação entre Brasil e Estados Unidos aí no noticiário, em meio a todas as outras situações que a gente já tem comentado nos últimos meses, nas últimas semanas e principalmente nos últimos dias. Então, é uma questão delicada que vai ser observada aí de diversos prismas, principalmente do impacto, né, e o que os Estados Unidos agora farão em relação a essa negativa de visto. O governo brasileiro tentando aí, de alguma forma, também se posicionar sobre o calendário eleitoral, movimentando esse assunto da negativa de vistos para autoridades americanas. A Sônia Blota está conosco, direto de Paris. Sônia, qual que é a repercussão, se houve nos jornais europeus, dessas implicações agora, tanto envolvendo Javier Milei, quanto envolvendo esses representantes dos Estados Unidos que tiveram vistos negados no Brasil? O presidente da Argentina, Sônia, veio aqui para apoiar Flávio Bolsonaro e ele fala muito, a gente sabe, não é? E como ele falou muito também sobre Lula, sobre o ministro Alexandre de Moraes, gerando um mal-estar diplomático gigantesco. Isso foi parar na Europa também, Soninha? Veio, viu, Thaís? Veio para cá, veio em destaque, inclusive, em todas as mídias europeias, praticamente todo mundo noticiou, né? Chamando Milei de metralhadora giratória quando resolve falar, e você viu que ele não poupou palavras quando se dirigiu ao ministro Alexandre de Moraes e também ao presidente Lula. Ideologicamente, vai ser muito difícil que os dois governos se entendam, mas o que a gente precisa lembrar é que Brasil e Argentina têm uma relação histórica, além de serem vizinhos. E também o destaque por aqui, Thaís, é a questão de convocar embaixador, porque isso é um recado diplomático muito sério, é um recado diplomático de um país não gostou do que o outro disse. E se tratando de Brasil e Argentina, além do futebol, isso é uma coisa que tem um destaque internacional impressionante. E também o destaque é para essa nova direita, né, para essa pauta muito ligada aos costumes e à economia liberal e que chega aqui na Europa também, né? Aliás, o que está agitando também os bastidores é que o ano que vem nós teremos eleições para presidente da França. E se as eleições fossem hoje, mesmo com tornozeleira eletrônica, a direitista Marine Le Pen tem chances de levar a presidência da França. Então, é uma discussão que, quando acontece na América Latina, bate aqui na Europa, porque é uma tendência mundial, ainda mais quando você tem como presidente dos Estados Unidos Donald Trump, né? E o trumpismo aí se espalhando
em várias correntes, não da direita tradicional, mas dessa que é chamada a nova direita, essa alinhada com Milei, alinhada com Le Pen, alinhada no Brasil também com a família Bolsonaro. Então é por isso que essa discussão ela é muito importante, e a gente não pode esquecer que o Brasil é um país muito importante e que as eleições brasileiras já estão sendo cobertas pelos correspondentes que aí estão, os correspondentes estrangeiros que moram no Brasil e que trazem as notícias para cá. E eles falam numa eleição muito polarizada, muito radicalizada, repetindo 2022 e sem uma coluna do meio para apaziguar aí, enfim, os ânimos brasileiros, principalmente nessa coisa, esse clima que a gente sempre falou, né, de fla-flu, que a gente vê especialmente nas redes sociais. Thaís. Pega, Pedro. Pedro Campos, me ouve? Bom, então a gente continua aqui por aqui, gente. Tem uma outra notícia que eu quero destacar para vocês, que são os incêndios que estão acontecendo aqui na Europa. Isso é uma outra notícia muito séria do noticiário. O sudoeste da França, melhor dizendo, e o centro da Espanha estão sofrendo com as chamas que estão consumindo aí vários hectares. É o pior incêndio da Espanha. Da França é um dos piores dos últimos 20 anos. E nós estamos falando aqui em quase 300 mil pessoas deslocadas. Sim, acontece que assim a gente vê aquelas cenas de guerra, de aviões de combate, aviões militares, voluntários da Grécia, da Itália, voluntários de Portugal ajudando aí nesses dois países, porque os bombeiros e a defesa civil só dos dois países eles não estão dando conta. Então a União Europeia fez uma força-tarefa para acabar com isso que está sendo chamado de um grande desastre. Ontem, inclusive, no Vaticano, durante cerimônia, o Papa Leão XIV pediu orações. E a União Europeia, a Comissão Europeia, melhor dizendo, está liberando mais dinheiro porque as chamas estão incontroláveis e existe um perigo, Thaís, Pedro e nossa querida audiência que aqui participa do Jornal Gente, é que na quarta-feira as temperaturas voltam a subir aqui na Europa. Inflação, juros, gastos públicos, ajuste fiscal. O Brasil está no caminho certo? O Canal Livre recebe o economista Maílson da Nóbrega para analisar os principais desafios da economia brasileira. Eu diria que o Brasil está precisando de uma liderança que convoque a sociedade brasileira, se mobilize para uma cruzada em prol da produtividade. Isso implica fazer reformas estruturais muito impopulares, ter capacidade de liderança de mobilizar a sociedade para apoiar um ciclo virtuoso de reformas. Sem isso, o Brasil vai continuar patinando e estamos ficando para trás. O papel do Banco Central, a dívida pública e as perspectivas para o país. Hoje, às 11h30 da noite, na Band News TV. Pilotar na maior categoria deste país não é para qualquer um. Uma coisa diferente, o batimento muda. Não à toa, aqui só tem fera, sangue frio e pé quente. É bandeira quadriculada! A Stock Car não é para qualquer um. Aqui só fica quem domina. Ao vivo, no Band Esportes. Na estreia da nova Band News TV, uma série de reportagens especiais sobre os desafios do próximo presidente. Eu, Leandro Stoliar, vou levar até você um raio-x do que mais preocupa a população. Nós vamos encontrar hoje em dia o crime organizado
lavando dinheiro. E o resultado desse crescimento do crime organizado é a sensação de que estamos inseguros em qualquer lugar. As relações no Congresso. O presidente vai ter que negociar pauta a pauta. A inflação e o poder de compra. Quando o preço dos alimentos sobe mais rápido do que a renda familiar, a conta não fecha. Hoje em dia, com um salário mínimo, por exemplo, é impossível de se viver. O fantasma das fake news. A desinformação pode conter uma pessoa pública, dando uma informação importante. Na Band News TV, eu espero você.